Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Tiramos o mês para ver, vai ser um pouco mais de um mês, mas tiramos esse tempo para aproveitar a ocasião da celebração da Reforma Protestante, fazendo aniversário, como um marco histórico muito importante para a liberdade religiosa e principalmente para o livre acesso às Escrituras. A Reforma Protestante, sobretudo, serviu para o livre acesso às Escrituras por parte da comunidade geral. Isso aconteceu no século XVI, porque naquela época o cristianismo se desenvolveu de tal forma que não permitia o acesso livre às Escrituras e não havia Bíblia na língua do povo. Estou fazendo um resumo aqui, é um tanto quanto grosseiro, mas verdadeiro, da nossa história. E dali então, ainda no século XVI, surge já a raiz do presbiterianismo, que em alguns lugares foi chamado de calvinismo, e em outros lugares os huguenotes. Mas ali já está a nossa identidade como movimento religioso ocidental. Nossa raiz não é dali, nossa raiz é neotestamentária. A igreja começa ali e precisou de reforma no meio do caminho. Mas como identidade de igreja ocidental presente, atuante, os nossos formatos litúrgicos, nossos distintivos teológicos e doutrinários, eles foram melhor trabalhados e lapidados nesse período. E dali vem muito da nossa forma de fazer culto e caminhada cristã. Obviamente que tudo isso espelha da Escritura, porque a reforma é reforma. Trazer a forma novamente. Refazer a forma. Que forma? A forma bíblica de ser igreja. Então, o nosso parâmetro ainda é a Escritura e sempre foi. Por isso que um dos principais lemas desse período teológicos foi da igreja reformada sempre se reformando. Então, nós cremos numa igreja que está em constante reforma, porque em todo tempo precisamos avaliar se estamos biblicamente orientados, biblicamente guiados. Esse é o nosso parâmetro. Então, nós celebrando essa data, dia 31 de outubro, nós vamos à Escritura atrás de um dos distintivos teológicos daquela época, que não esgota a teologia presbiteriana ou calvinista, muito menos bíblica, mas que foi muito importante no período, e domingo passado vimos sobre as raízes históricas disso. Se você não pegou e tem interesse, nos últimos 2 domingos nós já começamos esse tema. Vai escutar nos nossos streamings de áudio e também de vídeo pelo YouTube e de áudio pelas plataformas aí de podcast. Você pode ouvir enquanto dirige, assistir não dá enquanto dirige, mas ouvir dá, tá? Dá para fazer uma caminhada ouvindo, dá para arrumar a casa, coloca ali no sonzinho, mas escute nossas pregações para você estar bem atualizado com esse empreendimento bíblico de sermões e também de mensagens nesse tema, para você ficar com todo esse enredo aí atualizado. Então nós tratamos do que foi o acrônimo que nós temos como TULIP, ou o acróstico calvinista, que é a TULIP. É um acróstico em inglês, mas que a tradução então ela traz a ideia de uma palavra, que é a tulipa, a flor, cujas suas iniciais são respostas àquilo que foi trazido pelos remonstrantes, que foram proposições teológicas em 5 pontos principais. E os discípulos calvinistas então entenderam que a igreja estava correndo um perigo ao ser atingida por aquelas distorções bíblicas que foi tido como heresias, e que precisava dar uma resposta bíblica e sobretudo neotestamentária àquelas verdades ou aquelas palavras que estavam sendo ditas ali por eles como verdades. Os remonstrantes, discípulos de Jacó Armínio. E então, essas 5 postulações foram levantadas, que é a depravação total, a eleição incondicional, a graça, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Eles então, mais de 80 ministros, se reuniram para responder àquelas verdades, consultando a Escritura. E aí então nós temos essa pérola da história. Como eu disse, não é um esgotamento da teologia reformada, não é o melhor farol que temos,
mas é um importante marco de resumo e de síntese da nossa teologia quanto à salvação. Ela é bem preocupada com a obra de salvação que Deus executa na história. Quanto a esse ponto, precisamos de clareza, porque sem Ele, toda a igreja não existe. Sem a salvação não tem vida com Deus. Precisamos ser bem esclarecidos sobre isso. Por isso, essa nossa empreitada desses domingos, para que seja claro na mente da igreja a obra de Deus na salvação. E aí nós estamos tomando emprestado esse importante momento histórico, teologicamente falando, para poder nos conduzir. E hoje nós vamos falar sobre a depravação total. O primeiro ponto, eu disse que nós não seguiríamos essa ordem que eu coloquei aqui, da tulip. Nós não vamos seguir essa ordem exatamente, nós vamos seguir a ordem da experiência que ocorre com a gente. Mas a primeira coisa que ocorre de fato é a consciência do nosso próprio pecado. Na obra salvífica de Cristo sobre nós, a primeira coisa que chega quando nós conhecemos o Evangelho é a consciência do nosso próprio mal. Por isso nos quebrantamos, nos arrependemos, tem que ser assim. E então nós vamos começar pela depravação total exatamente por isso. E eu quero ler alguns textos. Nós, como eu disse, não estamos fazendo aqui uma exposição bíblica como de costume. Então nós vamos caminhar por alguns textos para suportar esse tema. É uma jornada temática que nós estamos fazendo aqui. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos projetar aqui também. Romanos 5, 12 a 14. É um dos slides mesmo, tá? Se quiser seguir o arquivo, é o primeiro slide aí, Romanos 5, que aí não precisa abrir o software de Bíblia, eu acho que vai facilitar para a gente. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é até aqui, até o 14. Todos pecaram. Efésios 2, vamos dar um passo mais adiante. Gálatas, Efésios, Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 2, os 3 primeiros versos, dizem assim, achando aí, primeiro versículo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, esses dois textos nos mostram, como ilustração, porque a Bíblia trata disso de forma muito mais abrangente, em outros tantos textos, a situação humana sem Cristo. Nós somos treinados no Ocidente, e não só no Ocidente, mas falando da nossa cultura, para ficar mais perto de nós somos treinados culturalmente a crer na nossa própria bondade. Nós estamos vivendo um momento, sobretudo agora, num momento quase que pós-modernismo, estamos num momento avançado da pós-modernidade. Creio eu que estamos na crista da onda de um novo momento, em termos de cultura. Tempo medieval, modernidade, racionalismo, pós-modernidade, romantismo, século XIX, XX, XXI. Nós estamos, julgo, humildemente falando, numa passagem de momento. Talvez um momento um pouco mais rígido do que a flexibilidade. Como Bauman fala, o momento líquido que vivemos, numa sociedade meio fluida. Talvez esse momento esteja passando para algo um pouco ainda obscuro do que será.
Mas o fato é que nós, hoje, ainda na pós-modernidade, cremos em relativismo, pluralismo, subjetivismo. Estas palavras podem parecer estranhas, mas elas são o ar que respiramos culturalmente falando. Cada um tem a sua verdade, subjetivismo. Pode ser verdade para você, não precisa ser para mim. Não é isso? Se a gente vai usando os exemplos, fica muito claro. Cada um pode ter a sua verdade. Cada um tem sua religião, e religião não se discute. Achou que isso aí estava escrito na pedra de Moisés, né? Não, esse negócio é recente. Tem pouco tempo. Eu estou falando da história larga. Mas é recente que a gente começou a dizer religião, política e futebol não discutimos, porque cada um tem sua verdade, não existe verdade absoluta. Isso é pós-modernismo. Essa subjetividade. A verdade, ela é autorreferente. Quem lembra lá do pensamento de Descartes? Eu vou parar com a filosofia aqui, tá? Mas só esse ponto. Descartes falava, penso, logo existo. Só que Descartes está ali como um grande representante do início do iluminismo, lá no racionalismo, abrindo as portas do que a gente chamou de modernidade. Só que foi essa modernidade, de verdades mais objetivas, de ciência mais afirmada, das universidades negando a teologia, ali nós temos o que é a semente da pós-modernidade, que vai confrontar tanto a modernidade, com esse subjetivismo absoluto, negando absolutos. Mas é lá atrás que a gente coloca o seguinte, tira Deus do trono e coloca o homem. Então nós começamos a ver a coisa antropocêntrica. Modernidade. Penso, logo existo. Eu é que tenho que saber. Eu afirmo a partir da minha compreensão das coisas. Estou falando esses dados um pouco mais históricos para os irmãos, para preparar o terreno do que nós pensamos hoje. E como pensamos. Esse momento passa, mas o que não muda? O antropocentrismo, a referência no homem para ver a verdade. Deus não foi colocado de volta no trono. Eu ainda olho com os meus próprios olhos. Nada mudou nesse sentido. Só que agora eu não vou atrás da verdade. Eu assumo que a minha é verdade para mim e a sua é verdade para você. Eu derrubo a ideia de que existem verdades absolutas. Tem muitos adolescentes aqui. Eu sei que vocês estão estudando isso, escutando isso na escola, na faculdade. Eu sei que vocês estão falando isso para os seus pais. Não existe verdade absoluta. Né? Eu sei. É o nosso momento. É o ar que respiramos. Só que o hinduísmo tem sua verdade absoluta. O ateísmo tem sua verdade absoluta. O islamismo tem sua verdade absoluta. Correntes filosóficas contemporâneas têm suas verdades, e elas são absolutas, então, senão, não são verdades. São o quê? E o cristianismo pressupõe verdade absoluta, de tal forma que aquilo que é diferente do que afirma-se, não é verdadeiro. Essa é a presunção bíblica, e é isso mesmo. O que não dá é para falar que ainda crê em Deus e assume o relativismo do conhecimento e da verdade, porque não tem como conhecer a Deus sem a sua autorrevelação na verdade que a Escritura é. Ou eu conheço aqui objetivamente, depois subjetivamente. Primeiro eu vejo a verdade, escuto a verdade, conheço a verdade, e ela então vem para dentro e faz tudo o que ela faz, objetivamente. Depois ela vem subjetivamente e muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de crer, muda a minha forma de enxergar a vida, subjetivamente. Ou eu afirmo isso, e com isso nego tudo que é contrário a isso, ou eu não estou fazendo nenhuma coisa, nem outra. Seguir a Cristo é negar o resto.
E ele falou isso, num ponto até um pouco simples, perto do que a gente está conversando, mas ele disse, você não pode servir a dois senhores. Ou você ama um e aborrece o outro, ou ama o outro e aborrece o um. Ele estava falando do dinheiro, do amor às riquezas, mas como uma forma de enxergar a vida, a partir de um viés financista. Falou, não vai funcionar comigo. Não dá para você continuar tendo esse tipo de relação, de visão de mundo financista, seguindo a mim. Eu pressuponho discipulado. Eu sou o mestre. Você não pode ter outro senhor. E por que eu estou falando isso? Porque nós, nessa subjetividade, nesse relativismo teórico, temos pensado uma coisa em comum. O homem é bom. O ser humano é bom. O problema são os religiosos. O ser humano é bom. O problema são certos vieses políticos. O ser humano é bom. O problema é o que o corrompe. A Bíblia diz algo um pouco diferente. A Bíblia diz que nós não somos bons. A Bíblia nos diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos. Você já se percebeu morto em algum momento da sua história? Talvez não. Mas é isso que é quando estamos sem Cristo. Mortos. Espiritualmente nulos. O que o texto diz mais? Andávamos como mortos, seguindo o curso desse mundo. E mundo aqui fala sobre cultura. Nós mortos estávamos nos movendo. Não era um morto inerte, está mais para zumbi. Morto vivo. Porque eu me expresso, eu sigo, eu vou, e com alguns ditames sobre minha cabeça. Eu não tenho liberdade. Eu sou escravo. E o texto mostra isso. Diz que eu andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Há um rei sobre os mortos espirituais sem Cristo. Há uma autoridade espiritual sobre eles, que está dizendo para onde eles vão, ditando o rumo da maré e da correnteza, mostrando de onde sopra o vento cultural. Há uma regência cultural maligna na vida daqueles que estão sem Cristo. E Paulo ainda, esse mesmo autor, lá na carta aos Colossenses, eles falam sobre um império, que eu sem Cristo estou servindo a um imperador. E isso não é algo consciente, como um satanista, de repente você pode pensar. O satanista vai lá servir ao Deus Satã, por livre e espontânea vontade dele, porque ele quer prestar culto, misericórdia, está amarrado. A Bíblia nos fala sobre uma escravidão ao diabo, daqueles que estão sem Cristo, necessariamente. Você sabia disso? Que nós, antes de Cristo, e se você está me ouvindo aqui e não recebeu a Cristo ainda como seu Salvador, você está nessa circunstância. Você está vivendo isso agora. O diabo é o seu dono. E você o obedece. Negativo. Olha, eu não morro de amores por Cristo, mas isso aí também não é verdade, não. A gente não sabe. Porque a Bíblia também chama esta condição pré-Cristo de cegueira. Quando Paulo prega lá em Atenas, ele está pregando para um monte de gente que não conhece a Cristo. Ele diz o seguinte: mas ele não levou em conta o tempo da ignorância, porque vocês agora, tateando, talvez o possa achá-lo. Ele está falando sobre isso. Vocês talvez estão procurando o conhecimento, estavam. Aqueles cidadãos ali não eram atenienses, eram pessoas que moravam em Atenas, porque Atenas é um centro cultural, avançado na época, Atos 17. E Paulo está falando na consciência deles: vocês estão buscando conhecimento, vocês estão
tateando como cegos porque vocês não enxergam, espiritualmente falando. Nós não sabemos, nós não percebemos, nós não enxergamos sem Cristo, porque a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, diz o salmista. Ele nos deu vida quando a gente estava seguindo o curso desse mundo, inertes. Estávamos obedecendo o príncipe da potestade do ar, o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqueles que não honram a Cristo estão em rebeldia desobediente. Essa é a qualidade prática da nossa morte espiritual que nós nascemos. O homem não é bom. Nós não nascemos bons. Eu sei que o seu coach está pregando outra coisa para você, mas eu preciso te falar a verdade. Você não é bom. Eu também não. Totalmente corrompido pelo pecado. Texto que lemos agora há pouco. O pecado entrou no mundo como uma maldição em Adão. E por causa disso, todos pecaram. Há alguém aqui que me ouve nesse momento, que não sabe que já desonrou a Deus, que já desobedeceu a sua palavra e a sua vontade, ou fez alguma coisa sem considerá-lo? Isso é pecado. E a gente vai ver isso aprofundadamente agorinha. Mas o espírito do diabo atua nos filhos da desobediência. Há uma atuação prática, há uma atividade. Não é apenas uma questão de condição que está no meu documento. Existe uma influência, existe uma prática maligna no coração e na mente daqueles que estão sem Cristo. Isso, meus irmãos, é uma verdade assustadora, mas é uma verdade ignorada. A nossa depravação e a nossa associação com as trevas sem Cristo. Eu sei que isso, para boa parte da igreja, é desconhecido, porque nós lemos esses textos e não paramos para pensar no que eles de fato significam e estão falando para nós, porque nós culturalmente fomos treinados a pensar na nossa própria bondade. Afinal de contas, temos uma agência chamada Greenpeace. Afinal de contas, temos ONGs para salvar os animais. Afinal de contas, temos feito muitas coisas boas por aí. Romanos 14, 23 termina dizendo assim: tudo que não provém da fé é pecado. Paulo está argumentando sobre a vida dos judeus e dos incrédulos. E ele termina a discussão nesse ponto, dizendo isso. Deixa eu resumir uma coisa para vocês. Paulo está fazendo um esboço teológico do que ele crê, para se apresentar para aqueles irmãos e para Roma, no que diz respeito ao cristianismo. Vocês sabiam que mesmo as suas boas obras, se feitas sem Cristo, sem o novo nascimento, é pecado? E eu sei que isso pode ser escandaloso para você nessa noite, ouvindo essa verdade. Paulo está falando então que se eu cuidar de um cachorrinho indefeso, sem amar a Cristo, é pecado? Está dizendo que um bom cidadão, que não ama a Cristo, nunca se rendeu a Cristo, não adora a Cristo, fazer uma boa ação, doar cesta básica, contribuir para causas de vulnerabilidade, é pecado. Isso é uma acusação radical sobre toda virtude, que seja natural e que não flui de um coração que confia humildemente na graça de Deus. Eu sei que isso é pesado, mas nós não tivemos dificuldade de lidar com essa verdade, a mesma verdade, quando Cristo pegou os fariseus religiosos bem zelosos, só que não amavam a Cristo, e falou: suas boas obras são trapos de imundícia. Suas boas obras devem ser jogadas no lixo. Ele falou isso para eles. E sabe quais eram as boas obras dos fariseus? Todas. Todas. Sabe como é que surgiu o farisaísmo?
Fariseu é uma palavra muito pejorativa para a gente perde o significado histórico dela. O movimento dos fariseus é pós ali o livro de Malaquias. No livro de Malaquias, o último do Antigo Testamento, a igreja já está fria. Os sacerdotes já estão meio desanimados, meio parecendo com os mundanos, está aquela coisa assim, bem morna. Mas aí, entra o tempo interbíblico. E continua ainda, lembra as afrontas de Herodes, aquelas perseguições que ainda estão acontecendo no Novo Testamento, na chegada do Novo Testamento? Muito bem, essa briga é antiga. E no tempo interbíblico, que são centenas de anos, nós temos essa briga bem acirrada. E alguns movimentos militares, inclusive, surgem ali em nome do povo de Deus para reconquistar a dignidade e o direito de terra e de culto. Se você já ouviu falar sobre a revolta dos Macabeus foi um povo ali do braço judaico que foi armado para combater os desmandes ali da linhagem de Herodes, tá? Dos precursores. Mas também houveram reformas teológicas e espirituais nesse período. Alguns homens começaram a se levantar como líderes, dizendo: nós precisamos voltar a aquecer o culto a Deus e voltar à palavra, ao Antigo Testamento, à lei de Moisés. E adivinhem quem eram esses homens? Um grupo que foi conhecido como os fariseus. Um grupo de restauração e reavivamento, para voltarem a cultuar a Deus, porque desde Malaquias já vinha se esfriando o povo de Deus. Esse povo chega lá no tempo da profecia de João Batista, do ministério de João Batista, e eles já não são mais esses calorosos e zelosos homens pelo nome de Deus. São zelosos com a lei, mas deixaram o coração no caminho. E quando vem a palavra encarnada, não o reconhecem. E intentam, inclusive, assassinar o Cristo. E Cristo, então, chega para esses homens zelosos com a lei, até hoje, gente. Se você caminhar em algumas ruas de Jerusalém, vai ser fácil você ver a seguinte cena. Alguns homens, pais de família, sentados na porta do comércio, lendo o Antigo Testamento a tarde toda. Aí você fala: esse homem não trabalha, não? Não. Sabe por quê? Porque a esposa está lá dentro trabalhando. Se matando, vendendo, fazendo trabalhos. E o bonito está lá lendo a lei. Examinando a Escritura. Não deixa passar nenhum tio. Óbvio que é um recorte da realidade, mas ela existe. E sabe de onde isso vem? Disso. Ali do farisaísmo, que se torna oco e não consegue reconhecer Jesus. Jesus olha para esses homens com suas boas obras, preocupados em obedecer, e diz: não vale nada. Sua obediência, sua virtude tem que ser jogada no lixo. E Paulo agora resgata isso dizendo: se não for pela vida espiritual, é pecado. E o que é pecado? Muitas vezes nós só relacionamos pecado e a nossa maldade quando relacionamos elas ao outro ou aos nossos relacionamentos. É pecado quando eu ferir alguém, é pecado quando eu machucar alguém. E se eu não estou interferindo na vida de ninguém, que mal faz? A Bíblia não trata assim, a Bíblia nos trata como pecadores e, portanto, a nossa vida é uma vida rebelde. E isso é pecado. A nossa presença é rebelde, a nossa atuação é em rebelião, porque estamos mortos e inimigos de Deus. Andamos por aí como inimigos de Deus, sem a graça de Cristo. Essa é a nossa depravação, é assim que nós nascemos. Essa é a nossa podridão. Pastor, que coisa dura e difícil e indigesta. Não estou gostando dessa prosa. Eu sei, também não. Mas nós precisamos saber dela. As flores não bastam. Ontem nós tivemos um encontro de casais aqui da igreja. O pastor Saulo usou um exemplo, eu quero trazê-lo de volta aqui para a gente entender sobre a virtude que, se não for com o coração, não basta, e o coração é pela fé. É Deus que nos faz amar no novo nascimento. Sem amor, a boa obra não basta. Ele diz sobre um marido que de repente está emburrado com a esposa, brigaram e ele foi trabalhar. Lá pela sala do trabalho ele fala assim: eita, hoje é aniversário de casamento. Ah, não.
Bom, vou ter que comprar as flores porque todo ano a gente faz isso, já há 14 anos. Vou passar na floricultura e comprar as flores que ela gosta. E vou chegar ali então com as flores que ela tanto gosta. Chega na floricultura e fala assim: me dá um buquê dessa flor aqui. O senhor vai querer com laço azul, rosa, vermelho, tanto faz. Me dá um buquê dessa flor aqui, se puder arrumar rapidinho aí que eu preciso ir embora. Ele pega então o buquê, coloca no banco de trás do carro e então chega em casa, visivelmente ainda emburrado com a esposa. E ela emburrada com ele. Ele então pega esse buquê e chega. E ela: meu amor, você se lembrou do nosso casamento, aniversário de casamento? Sim, tá aí, toma aí seu buquê. Deixa em cima da mesa e vai para o quarto. Esposas, valeu ou não valeu? Mas comprar flor para a esposa é um bom gesto. É ou não é? É. Ah, não gosto de flor não, tudo bem, é só ilustração, podia ser um buquê da Copenhagen. Melhorou? Coxinha da Doce Doce. Tá melhorando? Tô brincando, vamos pegar leve aqui. Então, não sei, mas é um bom gesto. É um gesto de carinho, você se lembrar e querer agradar com o que ela gosta, falar a linguagem da agradabilidade a ela. É um bom gesto ou não é? É. Fazer um carinho é um bom gesto ou não é? É. Elogiar é um bom gesto? Sim, é uma boa obra. Até fazer atos de amor, como cuidar, proteger, aconselhar. Mas o exemplo das flores nos mostra que flores não bastam. Boa obra não basta. Virtude não basta. Deus não se contenta com boa obra. Ele quer o coração. E enquanto o coração não for refeito, é um coração rebelde e inimigo. Isso está claro para você? Enquanto não fizermos as pazes com Deus, nós estaremos fazendo boas obras emburrados. Andando, a condição terrível do coração do homem nunca será reconhecida por pessoas que a avaliam apenas em relação às outras pessoas. Não basta ver apenas quando a gente faz o mal ou o bem com o outro. Eu preciso entender que há alguma coisa muito estragada dentro de mim, que me condiciona. O mal de nossas ações nunca pode ser medido apenas pelo dano que causamos aos outros. Romanos 14, 23, que é esse texto que a gente leu, deixa claro que a depravação é a nossa condição, primeiramente em relação a Deus e depois em relação ao ser humano. Nós somos mortos, caídos e corrompidos, e isso me coloca indisposto com Deus em primeiro lugar. Por isso que nós nascemos sem Deus, inimigos de Deus. Por isso que quando Ele nos dá vida estando nós mortos. Porque nós estamos mortos, sem Deus no mundo, inimigos, filhos da ira, carentes de redenção, carentes de perdão. Essa é a nossa condição. A depravação do homem é total em pelo menos 4 sentidos, e a gente vai passar por eles rapidamente, para poder ver qual que é o tamanho dessa rebeldia que nasce no coração do homem com o seu nascimento. É inerente à sua vida, por conta do pecado que entrou em Adão. A nossa rebelião contra Deus é total. Sem a graça de Deus, não há nenhum prazer na santidade de Deus, e nenhuma submissão prazerosa à sua autoridade soberana. Romanos 3, versículos 9 a 11 e o 18. Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Judeus e grego aqui está falando de todo mundo, tá? Seja aqueles que eram judeus ou qualquer outro que não era judeu. O grego aqui representa o de fora. Todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a situação do mundo sem Deus, sem Cristo. Não há quem busque, não há prazer em Deus. Se nós não formos regenerados e nascermos de novo, a lei de Deus é um problema. Não há prazer em amar a Cristo, não há prazer em quem Deus é. Você pode, sem Cristo, gostar da igreja,
Você pode, sem Cristo, ter a Bíblia aberta para espantar mal olhado. Você pode, sem Cristo, ler o Novo Testamento para pegar a estrada com medo de bater o carro e morrer. Você pode, sem Cristo, ser amigo do cristianismo. Mas você não pode amar a Deus sem Cristo. Você não pode ter prazer nele sem Cristo. Você não pode recebê-lo como alguém e não como um assunto sem Cristo. Cristo é o único caminho, verdade e vida para Deus. É Ele que desfaz a nossa inimizade. Nós nascemos inimigos de Deus. Nós não somos bons. Precisamos ser transformados. O homem natural não busca a Deus. João 3, 20 e 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Há uma incompatibilidade elementar, matricial, naqueles que não estão com Cristo. Trevas e luz. Sem Cristo estamos nas trevas e não queremos comunhão com a luz, porque não queremos que nossas obras sejam expostas. Não queremos dar satisfação. Não queremos comunhão com a luz. E a luz, por sua vez, não tem comunhão com as trevas. Por isso precisamos de alguém que faça que a gente nasça de novo. Que nos dê vida na nossa escuridão. Que nos ilumine na nossa escuridão. Espero que isso esteja claro para os irmãos. Segundo ponto de complicação de rebeldia do nosso coração nessa verdade. Em sua rebelião total, o ser humano, tudo que ele faz é pecado. Que é aquele argumento que a gente usou agora há pouco. Não é uma questão de o pecado em si. É eu ser pecador e estar aí vivendo. Dá para entender esse ponto? É como estar mal cheiroso. Enquanto não ser lavado, limpo, não adianta. Não é fazer algo fedido, é estar fedendo. É estar sujo. Precisa ser limpo, purificado. Esse é o ponto. Em Romanos 14, 23, que a gente leu, tudo que não provém da fé é pecado. Está dizendo, portanto, que se todos os homens estão em rebelião total, tudo o que eles fazem é produto dessa rebelião. E não pode ser uma honra para Deus, mas apenas parte da rebelião dos homens. Tudo, a nossa atividade é uma atividade rebelde. São as flores que não convencem, porque você não veio junto com as flores. Muitos atos, exteriormente bons, procedem de corações sem a fé que exalta a Cristo. E logo, consequentemente, sem amor, sem conformidade com o mandamento de Deus. Por isso que são pecaminosos. Não é o ato que importa, é porque estamos praticando ele. Aí ele importa. Quando Cristo me manda amar, e eu amo por amor a Cristo, isso honra a Deus. Mas esse amor sem Cristo é boa obra. E isso não honra a Deus. Isso é bondade comum para os seres humanos. Porque fomos criados à imagem de Deus. Somos capazes de coisas boas. Mas precisamos radicalmente de nascer de novo. E fazer coisas boas por amor a Cristo. Isso sim transforma a vida e honra a Deus. Porque aí sim serão feitas em nome de Jesus. Romanos 7,18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, diz Paulo. Isso aqui é uma confissão radical que Paulo usa para ilustrar a vida de todos nós, debaixo da lei, sem a graça de Cristo. Há uma lei do pecado em nós que nos constrange e nos condiciona. Paulo qualificou sua depravação com as palavras, isto é, a minha carne. Ele está dizendo que havia nele uma lei que precisava ser destronada, que ele precisava morrer para o pecado para poder se casar com a graça. Esse é o tamanho do ponto que ele coloca aqui, da radicalidade do mal que habita em nós.
Terceira e penúltima verdade. A incapacidade do homem para submeter-se a Deus e fazer o bem é total. Nós somos totalmente incapazes, sem Cristo, de nos submeter a Deus e fazer o bem que vem de Deus. Há uma inaptidão, uma impossibilidade. Romanos 8, 7 a 8. Por isso, o pendor ou a mente da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, não é possível agradar a Deus sem nascer de novo. Existe uma impossibilidade. Por que isso é real? Por causa do pecado. E o pecado é fruto da morte espiritual que condiciona toda a raça humana antes de Cristo. Totalmente depravados, totalmente corrompidos. A mente da carne é a mente do homem sem a habitação do Espírito de Deus que vem com a conversão, que vem com o novo nascimento. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8, 9. É isso que acontece com a conversão, com a aproximação ao Evangelho. A conversão geral, o novo nascimento, a adoção de Deus, ao nos fazer filhos dele. Isto vem com o Espírito Santo habitando em mim. Essa é a graça irresistível que trataremos mais adiante, que chega em nós quando nós estamos armados contra Deus, mortos e indiferentes, mas também inimigos. Precisa que algo seja feito, porque eu não quero a Deus, eu não o amo. Alguma cirurgia precisa acontecer lá dentro. Efésios 2, que lemos, afirma que os cristãos eram todos mortos, mergulhados em delitos e pecados. E essa morte significa que éramos incapazes de ter qualquer vida espiritual com Deus. Tínhamos vida física, mas nosso coração era empedernido em relação a Deus. Nosso coração era cego e incapaz de ver a glória de Deus em Cristo. Éramos totalmente incapazes de fazer alguma coisa por nós mesmos. Totalmente incapazes de reformar aquilo que precisava ser restaurado. O morto não pode vivificar-se. O médico precisa vir ao seu encontro. E por fim, a nossa rebelião é totalmente merecedora de condenação eterna. Chegamos no ponto crucial da conversa sobre a nossa rebeldia. Nós merecemos um inferno eterno. E eu sei que mesmo muitos nascidos de novo não estão preparados para essa verdade. Pelo simples e óbvio desconforto dessa dura verdade que a Bíblia nos expõe. Há sim um inferno preparado para todos aqueles que rejeitam a Cristo Jesus e permanecem na sua rebeldia. E não há recurso humano que apague essas chamas. Efésios 2, versículo 3, prossegue dizendo que em nossa morte somos filhos da ira, merecedores da ira. Estamos debaixo da ira de Deus por causa da corrupção do nosso coração. A realidade do inferno é uma acusação clara de Deus sobre a infinitude da nossa culpa. Tudo o que fazemos contra esse ser santo é digno de condenação. Se a nossa corrupção não merece uma punição eterna, Deus seria injusto em colocar essa ameaça como uma punição tão severa quanto um tormento eterno. E Ele colocou, dizendo que ela é real e que é justo e santo em condenar os rebeldes a essa punição tão severa. Mas as Escrituras ensinam que Deus é justo em condenar os incrédulos ao inferno,
2 Tessalonicenses 1, 6 a 9. Mateus 5, 29 a 30, 10 a 28, 13, versículos 49 a 50. Capítulo 18, versos 8 a 9. Capítulo 25, verso 46. Livro de Apocalipse, capítulo 14, 9 a 11. Capítulo 20, versículo 10. São alguns bons exemplos bem claros e diretos sobre a realidade bíblica do castigo eterno, justo e santo que merecemos. Portanto, se o inferno é uma sentença de condenação total, é coerente que a gente pense que nós somos totalmente dignos da culpa quando estamos sem o perdão, sem a remissão, sem a limpeza, sem a revogação da dívida. Nós permanecemos culpados. É sem entender esse mérito de culpa, esse mérito de condenação que nós temos, que nós não valorizamos a graça de Deus. E muitas vezes, com bom intento evangelístico, nós queremos ensinar as ovelhas de Jesus, começando pela graça, começando pela salvação, e eu sei, é assim que fazemos. Mas por isso que muitos há confusão sobre a justiça de Deus, dizendo: pastor, então Deus é injusto ao agraciar irresistivelmente um e não o outro. Nós começamos do ponto errado, meus queridos. Esse é o ponto de partida. Quando nós merecemos o inferno, quando nós não somos dignos de Deus, porque não somos. Ele é bom, eu não, você não. Mas nós estamos sendo convencidos desde criança que somos bons. Nossos filhos nascem com coroas bordadas nos seus travesseiros. Dá para entender o que a gente faz. Nós convencemos eles que são reis, príncipes, e assim os tratamos e chamamos. Não! Eles são filhos de Adão, completamente depravados e carentes da glória de Deus, e precisamos interceder por eles. Precisamos pregar o evangelho para eles. Precisamos esperar a redenção de Cristo no coraçãozinho deles, porque eles precisam serem salvos, porque como o papai, nascem pecadores, merecedores da punição, maus e corruptos, e não demoram muito para apresentar as provas disso. Mentem, enganam, dramatizam e começam a desobedecer, mesmo quando entenderam, na mais tenra idade. Irmãos, me entendam, eu não estou falando que você tem um monstro em casa. Eu estou falando que você tem um filho de Adão, como você, que precisa de salvação. Meus filhos precisam de salvação como eu precisei. Por que eu precisei no passado? Porque eu fui salvo, louvado seja o Senhor. É uma consciência clara que o Espírito Santo comunica no meu coração. E eu quero crer e creio que Deus me deu filhos para a glória. Só que o trabalho continua. Eu preciso testemunhar e pregar, com esperança de que Deus há de salvar os meus filhos, porque eles precisam de salvação, porque não são bons por natureza. Você crê que você precisa de salvação ou precisou? Essa é a realidade do inferno, e por isso pregamos a todas as pessoas que podemos. Em resumo, a depravação total significa que nossa rebelião contra Deus é radical. Tudo o que fazemos nessa rebelião não agrada a Deus, e portanto pode ser considerado legitimamente como pecado ou pecaminoso. Nossa incapacidade de nos submetermos, de honrar a Deus, de adorá-lo como Deus, ou de reformar a nós mesmos, de fazer alguma coisa por nosso próprio coração, também é radical e total. E somos, portanto, merecedores de punição eterna. Contudo, diante dessa realidade tão grave, se nos humilharmos sob essa verdade terrível de nossa depravação total, estaremos em condição melhores de ver, receber e apreciar a glória da maravilhosa
obra de Deus no seu plano de graça que salva em Cristo. Quanto melhor eu entender o problema, melhor eu vou olhar para o médico. Conhecer a seriedade de nossa doença nos tornará ainda mais admirados com a grandeza do nosso médico. Conhecer a extensão de nossa rebelião inata nos deixará estupefatos ante a graça e a paciência de um Deus tão tolerante e longânimo, que tem tanta paciência comigo. Entender a profundidade do seu mal te fará valorizar mais o tamanho da graça que foi derramada sobre você, para dizer: apesar de tudo isso, eu te amo no meu filho, e o meu filho morre no seu lugar para você não morrer. Por isso que Deus se separa do filho na cruz, e então ele cita o Salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, a punição eterna estava caindo sobre ele, que levaria sobre si a nossa punição. Se você não está em Cristo, a punição ainda te cabe. Se você crê em Cristo, a punição caiu sobre ele. E assim eu termino repetindo as palavras do autor bíblico: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos orar. Ó Deus, o mundo jaz do maligno. Há um império levantado, cujos portais infernais estão armados. Há uma inconsciência obediente às trevas em todos os que se perdem e estão mortos. Mas, Senhor Deus, o seu plano é tão gracioso, porque faz resplandecer a luz nas trevas. E o Senhor então invade a própria criação, encarnado humilhantemente, para ser condenado no Filho e punir pecados de tantos, para perdoá-los com justiça e santidade que o Senhor exige. Na cruz de Cristo nós ficamos escandalizados, mas somos melhor expostos para o nosso próprio mal, ao nosso próprio mal. Mas imediatamente, debaixo dessa cruz, contemplamos o tamanho da graça providenciada, com sangue sendo derramado, perdoando gente tão vil, tão desprezível como nós, mas nos salvando eternamente, nos chamando de filhos, amigos e santos. Filhos, amigos e santos. Filhos, amigos e povo santo do Senhor. Cabe a nós louvar a Cristo Jesus por tão grande salvação. Te apresentamos a nós e nossas crianças. Precisamos de tão grande graça em Cristo e no nome dele. Amém.